Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu irei comentar sobre a Irani, uma empresa que atua no segmento de celulose e que eu tenho na minha carteira pessoal. Todos os valores, indicadores eu vou estar mostrando através do site Investidor 10, que eu tirei prints então do site, e também dos relatórios que a empresa divulgou no último aqui trimestre. Bom, aqui como a gente está vendo, a cotação está de 7,69 e teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 6,45%. Até um tempo atrás, a cotação estava quase aqui na casa dos R$ 12. E bom, depois disso, teve uma queda bem expressiva para a Irani. O seu PEG está de 6,06, mas aqui tem uma coisa escondida por trás que eu vou explicar para vocês com detalhes na sequência. E o P sobre VP está de 1,35, onde não quer dizer que a empresa está cara. Ela não está só no preço justo, mas nada impede você de estar comprando ela se ver que outros indicadores estão interessantes. E o seu dividend yield aqui está de 6,72% e ela também já anunciou alguns proventos na sequência. Então eu já vou estar mostrando para vocês também com detalhes essa questão dos novos proventos. Aqui no Investidor 10 eu gosto muito de ver essa parte de rentabilidade, porque ele traz a rentabilidade normal e a rentabilidade real, que é já descontando a inflação. Então a gente teve nos últimos 10 anos, como vocês podem ver aqui, uma rentabilidade de 222%, enquanto a rentabilidade real foi de 90% nos últimos 10 anos. Então essa daqui é a mais importante para nós investidores. Agora olhando aqui para a parte dos indicadores, tem muitos indicadores, como vocês podem ver, mas eu vou me atentar e explicar os mais importantes aqui para vocês. Então, se a gente pegar aqui o primeiro, que é o PL, é o preço sobre lucro. E aqui ele está numa casa bem interessante, que seria em quanto tempo você teria o retorno do seu investimento, se a empresa fosse distribuir tudo em lucros. Então aqui ele está num PL bem interessante. Porém, no seu último relatório, foi passado o seu lucro. E boa parte desse lucro foi de não recorrentes. Então não é uma recorrência, um lucro certeiro e isso acaba impactando em alguns dos seus indicadores. Então, eu já vou mostrar para vocês com detalhes a quantia que foi de não recorrente e por que aconteceu isso. Passando para mais indicadores aqui, a gente tem outro bem interessante que é a margem líquida. Isso aqui é o que sobra na conta final. Então, a cada R$ 100 de lucro bruto e a margem líquida sendo 18,71, o seu lucro líquido seria de R$ 18,71. Então, quanto maior a margem, melhor para a empresa. Outra coisa muito importante é o ROI, que aqui também está bem legal. O ROI eu gosto de ver quando for superior a 15% ou acima da Selic, também já é uma questão muito legal para você estar vendo. Em alguns segmentos isso não vai funcionar, tá bom? Em alguns segmentos não será possível você medir em cima dessas porcentagens. Mas aqui no caso do segmento de celulose, é bem plausível você olhar acima de 15% ou acima da Selic, que hoje está próximo ali de 14 já por cento, está aos 13 em alguns quebrados, podendo subir mais. Então aqui seria o retorno que o acionista está tendo com a empresa, né, ao estar investindo o seu dinheiro. Então, um ROI bem interessante, bem bom aqui para a Irani. E outra coisa de todos esses indicadores que eu gosto muito de ver, que eu acho crucial, é a dívida líquida barra EBITDA. Isto aqui, até 2,5, tá ok, você não precisa se preocupar. Acima disso, já começa a ficar um pouco preocupante. Uma dívida líquida barra EBITDA, para o caso da Irani, abaixo de 2,5, faz com que ela possa pagar até 50% de payout. O que é o payout? É parte ali do lucro que é destinado então para os acionistas através de proventos. Então, quanto maior o payout, mais você vai estar recebendo ali de proventos. Dado essas informações, eu considero isso importante. Questão de margem, questão de dívida, o retorno para acionista. Payout não é tão importante, tá bom? Mas é como a gente tem, pelo menos eu, foco em receber dividendos, é um payout que me agrada, essa questão aqui de um valor mais alto. E também o lucro que a gente já vai ver na sequência, porque uma empresa precisa ter lucro, né? Agora vem a parte do lucro que eu comentei com vocês. A gente vê que em verde aqui tem o recorrente de 2023, 247, e também a gente tem o recorrente de 2024, que foi 136. Já é uma queda de 44%. Porém,
Aqui, como a gente está vendo em cinza, em 2024 teve um não recorrente de 168 milhões, o que faz o lucro líquido de um ano para o outro ser menor a queda, só de 20%, quando se não tivesse esse não recorrente, teria caído o lucro líquido da empresa em 44%, entendeu? Então esse não recorrente que fez com que a empresa possa pagar mais dividendos agora que no próximo mês e também fez com que os indicadores ficassem atrativos, como o PEG mais baixo e essas questões. Mas a gente vai entender o que está acontecendo aqui na Irani. Antes da gente ver com mais detalhes algumas informações ali de o porquê está caindo seu lucro, a gente pode ver que o volume de vendas está subindo. Aqui é o segmento de embalagens sustentáveis, o volume de vendas subiu. Isso é um ótimo sinal. Porém, os preços médios também subiram. E se a Irani não repassar essa questão dos preços médios, ela vai ficar no prejuízo. Ah, mas como assim? Vamos supor que ela compra determinada matéria-prima a um X valor e depois ela repassa então a matéria ali processada a outro valor. Mas na hora dela comprar essa matéria, ela está pagando R$ 100 e ela não está repassando esse aumento ali, que vamos supor que antes era 90, agora está pagando 100, ela não repassa para o consumidor. Logo a margem diminui e o lucro vai acabar diminuindo. Outra questão aqui que subiu de volume de vendas é no segmento de papel para embalagens sustentáveis. Então as vendas totais subiram de um ano para o outro, como a gente está vendo aqui. E no segmento de resinas sustentáveis, aí sim, teve uma estabilidade aqui, segundo a empresa, mas foi uma queda se a gente pegar aqui em porcentagens. Agora vem uma questão de uma matéria-prima que fez ter um grande problema para a Irani. Como a gente está vendo, é a parte das aparas. Em 2023, no quarto trimestre, este daqui era o custo para comprar as aparas. No terceiro trimestre e no quarto trimestre, praticamente dobrou o valor. Então, de um ano para o outro, ela está pagando quase o dobro em aparas. Tá? Não foi o dobro, mas foi 73% em aumento. Então, isso aqui vai impactar diretamente o lucro se a empresa não repassar isso adiante, que foi o que aconteceu. A empresa não repassou isso adiante ainda, o que faz ali a sua margem cair, o seu lucro cair e gerar todo esse problema aí que a gente está vendo. Ah, mas por que que subiu tantas aparas? A Irani tem boa parte da sua operação no Rio Grande do Sul e a gente sabe que teve os problemas das enchentes, então isso acaba impactando bastante nessa parte das aparas. Olhando agora para a receita líquida e o lucro líquido, eu gosto de ver que a empresa tem pelo menos uma receita líquida crescente no início aqui, mas depois estagnou. Ok, ela pelo menos não está ali perdendo uma receita líquida. Porém, o seu lucro, esse sim teve uma instabilidade, como a gente está vendo. Ele chegou aqui num valorzinho mais alto e aqui em 2024 já deu uma queda. Ainda praticamente na mesma linha com o de 2021. Eu dei para vocês os motivos do que porque isso está acontecendo. O preço das para subiu, ela não repassou para quem está comprando, então esse material processado e isso impacta. O lado bom é que a gente tem o volume de vendas subindo, então ela está vendendo mais, né? Esse é um lado bom. Porém, a gente tem que ligar já o sinal de alerta se continuar subindo muito o preço das aparas e ela não conseguir mais ter uma margem interessante. Então, a gente tem que ficar bem de olho no próximo trimestre aí que vai ser divulgado para a gente ter noção se a empresa continua com fundamentos firmes, porque não adianta a gente só ser um investidor de torcida, a gente tem que ser um investidor que olha com razão para as coisas. Aqui agora a gente tem a parte dos dividendos e o primeiro que já está confirmado é esse aqui do dia 10 do 3, que é a Datacom, para pagar no dia 26 do 3. E aqui o investidor vai receber então 19 centavos por cota. Esse aqui já foi confirmado, sendo que ela pode pagar até 50 centavos nos próximos meses. Essa distribuição pode ser então no próximo mês de até 50 centavos, somando com esse valor atual. Isso vai passar por uma assembleia de aprovação ainda, mas provavelmente a gente pode ter até 50 centavos por cota, mais ou menos, somando com esses 19 centavos. Então, se você tem 100 ações aqui da Irani,
com 19 centavos, você vai receber R$ 19. E aqui eu fiz a matemática básica, né, de padaria, com 1.000 ações, você pode estar recebendo R$ 190. E com 10.000 ações você já poderia estar recebendo R$ 1.900 em dividendos aqui com a Irani. Como eu disse, ela vai passar por uma assembleia, onde provavelmente vai ser aprovado mais um pagamento de dividendos, que daí totalizando pode ser os seus 50 centavos mais ou menos por cota. Então isso é bem legal, porque agora na questão de 1 a 2 meses, no intervalo curto, a gente vai ter dois pagamentos, que já ajuda muito nesse fluxo de caixa para você estar fazendo novos aportes na empresa ou em outras oportunidades que você visualizar. Mas então isso daqui foi as informações sobre a Irani. Espero que tenha ficado bem esclarecido e de forma simples, né? E não uma forma complicada de você entender informações aqui da empresa. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até mais.